falar um pouquinho mais das notícias de Brasília, gente. A Câmara deve analisar hoje a PEC que amplia a imunidade tributária para igrejas. E sobre esse assunto a gente recebe o deputado federal pelo PSD de São Paulo, Cezinha de Madureira. Deputado, bem-vindo mais uma vez. Bom dia ao senhor. Obrigado, Lívia. Bom dia a você, a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Repita. Deputado, esse projeto, essa PEC não é de agora, mas agora que ela ganhou força para seguir essa tramitação, o que é que ela estabelece efetivamente? Na verdade, essa PEC está dizendo que aumenta a imunidade tributária. Não existe isso, aumentar a imunidade tributária. E sim, o objetivo dessa PEC é esclarecer aquilo que já é de direito das entidades religiosas. Por exemplo, eu contrato um advogado, eu vou pagar o imposto, porque a normativa da Receita, dos técnicos, não permitem certos tipos de transações. Então, essa PEC, ela precisa deixar claro aquilo que já é constitucional. Não está criando mais nenhum tipo de serviço. Por exemplo, nós temos a súmula 724 do STF, que um templo, por exemplo, quando alugado de terceiro, permanece imune de IPTU, o imóvel permanece de qualquer entidade que está alugando, você tem que fazer as comprovações, é algo muito complexo e às vezes o técnico lá na ponta não dá essa isenção, essa imunidade. Então, essa PEC é para esclarecer. Existem também outras decisões do STJ, TRF, dos TJs, etc. Deputado, essa PEC, bom dia antes de mais nada, essa PEC trata da questão da prebenda, que foi alvo de uma discussão aí há um mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou isso vai ser tratado em algum outro momento? Não, essa PEC não tem nada a ver com aquelas questões das prebendas. Essas questões das prebendas é algo que é de 1994, sancionado pelo Fernando Henrique no ano 2000, e sempre houve aí um descumprimento pela Receita por entendimento. Nunca houve nenhum tipo de imunidade para os pastores, para os líderes religiosos, nunca houve em nenhum lugar, porque a Receita nunca reconheceu. Então, não tem nada a ver, essa PEC é uma outra comprovação daquilo que já é imunidade da igreja na compra de equipamentos, nos serviços, nos aluguéis e assim sucessivamente. Zé Maria Trindade. Muito bom dia, deputado. Olha, deputado, esse debate provoca muita desinformação da ideia de que todos os setores das igrejas ganham imunidade tributária. Não é bem isso. E isso está previsto, inclusive, na Constituição, né? A imunidade tributária para todos os templos religiosos, não é só evangélico, mas também católico, enfim, toda entidade religiosa. O senhor considera que há no Congresso Nacional uma reprodução dessa disputa política e ataques a evangélicos? Existe, sim, em alguns momentos, sim. Quando o tema ele vem ser público no microfone da Câmara, no plenário da Câmara, isso diminui um pouco. Mas nos bastidores há um ataque, sim, às entidades religiosas. Mas para que isso? Por que isso? Olha, mas isso é constitucional para a Igreja Católica, para a Igreja Evangélica, para o Espírita, para o Budista, para todas as religiões, ou seja, para toda a sociedade brasileira, independente do credo religioso. Então, é natural essa discussão nos bastidores, mas quando vem a público, todo mundo vota favorável, porque sabe que já é algo constitucional. Agora, deputado, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. A gente tem explorado muito as manifestações convocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo e quero ouvi-lo a respeito disso também. Ao fazer essa manifestação, nós ouvimos analistas, os nossos comentaristas, e todos concordam que houve um ganho político, não só para Bolsonaro, mas também, ou talvez principalmente para a oposição, mas não para ele efetivamente, porque ele está inelegível. Fora o risco que ele correu de se complicar nas investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal. Mas em relação ao impacto dessas manifestações para o governo Lula, como o senhor vê o tamanho desse impacto?
não deveria existir esse impacto, porque desde que o governo Lula ganhou a eleição, vem pregando que a democracia é livre, então não deveria ter impacto, mas houve sim impacto pelas manifestações de pessoas que a gente vem vendo e ouvindo desde a aparição do presidente Lula, algumas vezes condenando Israel, e devemos lembrar, Lívia, que alguns deputados, aquela raiz ali do PT, esnoba um pouco quando se fala de Israel, fala, não, isso aí já passa. Não é bem assim, não, porque nós evangélicos, independente da igreja que seja, aprendemos isso desde criança ou quando vamos à escola dominical. Então, isso não é uma coisa do líder, e sim do povo, e este ato de domingo provou isso. As pessoas foram às ruas com as bandeiras, com a bandeira de Israel. Ou seja, o governo ficou um pouco assustado porque viu que o país está polarizado e o presidente Lula ainda não nos ouviu. O pedido dele pacificar o país está demonstrado a polarização, que ela continua e vai continuar se o líder do país não trouxer uma palavra de paz. Ora, nós evangélicos somos quase 40% da nação. Eu gritei já algumas vezes aqui nesta emissora, em outras emissoras, em recado ao presidente através, por exemplo, do ministro Messias, que é um lorde com todos aqui no governo e tem tentado ajudar, mas o presidente não está ouvindo, ele precisa dar uma palavra de paz, inclusive reconhecer que os evangélicos são fortes no país e esse povo também é brasileiro, precisa ser governado. Então, foi sim um ato democrático, entretanto, mostrando que existe a polarização e assustou o governo, sim. Agora, deputado, uma pergunta aqui. Quando o presidente Lula desrespeita os evangélicos, o senhor fala em reconhecer que os evangélicos são 40% do país. Quando ele não reconhece isso, o que ele não faz? Ou o que ele faz que, na avaliação do senhor, imagino que de outros deputados do mesmo segmento religioso, possa sugerir que ele é contrário aos evangélicos, ou ele tenha feito alguma coisa contra os evangélicos? Por que essa sensação de não reconhecimento? Eu queria entender isso melhor. O presidente Lula, ele não está sendo aquilo que ele sempre foi. Isso é notório, é notável. Todos que o conhecem sabem que ele não está sendo Lula, paz e amor lá de trás. Ele lá atrás respeitava os evangélicos, mas ele não está usando a tática de Ulisses Guimarães, que ele usava sempre antes, que política não se faz com o coração, muito menos com o fígado, se faz com a cabeça. E ele tem feito política com o fígado, com raiva dos bolsonaristas que vieram ao extremo, da mesma forma que o PT tem os extremistas também. É óbvio que esse momento de polarização trouxe os nervos aí à flor da pele, mas o presidente Lula precisa entender que nós somos brasileiros e precisamos ser governados. O país precisa de emprego, precisa de geração de renda, e esses evangélicos que ele não dá atenção, inclusive, repetidamente, após ser avisado, vem atacando Israel. Por exemplo, eu, que sou um parlamentar que acredito no diálogo e acho que o meu povo me elegeu aqui não para fazer oposição, e sim dialogar. Eu tenho conversado, eu começo a ter dificuldades de aparição com o meu povo neste governo, porque o governo não faz nenhuma sinalização de uma palavra de respeito aos evangélicos. Então, o presidente Lula precisa acordar para o país e ninguém vai impedir que em 2030 o país seja um país 50% evangélico, porque isso é número, 2 mais 2 é 4, as pesquisas mostram isso. Então, ele precisa acordar para isso e parar de usar o fígado e entender que Israel é ligada aos evangélicos no Brasil também, e provado foi nessa manifestação agora o tanto que cresceu esse ato aí. Queria agradecer a participação do senhor mais uma vez, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, e até a próxima, deputado. Boa semana. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Repita.